Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Você está no melhor lugar que poderia estar, a casa de Deus. Aqui não é outro lugar. O lugar que você vai buscar refrigério, a graça, consolo, coisas que às vezes você não busca em casa, mas quando chegar aqui, o Espírito lhe quebrando, você busca. Então, cada instante na casa de Deus faz muito bem para a nossa alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A palavra do Senhor, no versículo 54. Atos, capítulo 7, versículo 54 em diante. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânime contra ele. Então, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Amém. Podem sentar os irmãos. Não saiu. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto em Atos dos Apóstolos, onde vai relatar sobre a vida e também a morte de um jovem, um diácono da igreja do Senhor, que foi selecionado quando a Bíblia diz que está havendo contendas, porque as mulheres gregas estão sendo desprezadas no ministério cotidiano, nos alimentos, no socorro. A Bíblia diz que Pedro e os demais apóstolos pedem para escolher 7 varões cheios do Espírito Santo, de boa reputação, que não sejam gananciosos, porque eles ficariam à frente de um importante negócio, com a finança da igreja, com o alimento da igreja, com aquilo que a igreja supriria os pequenos, as viúvas, os órfãos, os desamparados. E a Bíblia vai dizer que ele foi um dos escolhidos, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, um jovem que estava no ministério junto com os apóstolos, trabalhando para Jesus Cristo, fazendo a obra do Senhor. A Bíblia diz em Atos 1 que o Senhor Jesus Cristo deu instruções pelo Espírito Santo e subiu para o céu. Na presença de todos os que estavam ali, ele subiu, uma nuvem ocultou, e os discípulos ali diante foram fazer a obra. Ficaram esperando a promessa. A promessa era a descida do Espírito, que Joel profetizou. E a Bíblia diz que o Espírito veio e encheu todos os discípulos. A Bíblia diz que esse Estevão, ele estava pregando, ele estava ensinando. A Bíblia diz que ele pregava com o espírito de sabedoria, que os outros que disputavam com ele não resistiam ao espírito. Não era Estevão, era o espírito que ele pregava. Estevão era igual eu e você, um vaso, um instrumento, uma pessoa, mas eles não resistiam ao espírito que ele pregava, e eles tentavam disputar para lhe envergonhar, para lhe calar. Então, não conseguindo, a Bíblia diz que chamaram testemunhas falsas para dizer que ele blasfemou. Assim levaram ele para o sinédrio, para que houvesse o julgamento. E a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele olhou para cima
cima e viu o céu aberto. O céu estava aberto naquele dia sobre ele. E ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Não foi do sumo sacerdote, não foi a glória do templo, foi a glória de Deus. Jeová, o Criador, o Eu Sou. Ele viu a glória de Deus em Jesus à direita. A Bíblia diz que aqueles homens que conheciam a Torá, que estudavam a lei, que meditavam, se enfureceram, arremeteram contra ele e levaram ele fora da cidade e o apedrejaram. A Bíblia diz assim: quando ele estava sendo apedrejado, ele clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Um homem cheio do Espírito, o homem que estava pregando, o homem que estava fazendo a obra, o homem que estava andando na obediência, mas apedrejado, ele não clamou um livramento, ele não clamou para Jesus se vingar, ele disse: recebe o meu espírito, pode deixar de me matar pela palavra, recebe o meu espírito. E olhou, se colocou de joelho, e meio a sendo apedrejado, ainda se colocou de joelho e com grande voz disse: não imputa esse pecado a eles. E adormeceu. Porque crente não morre, ele dorme, ele descansa no Senhor. O crente que está ligado com o Espírito Santo, que está selado, ele nunca morre, ele descansa. Ele parte dessa vida para se encontrar com o Senhor, para descansar no Senhor de Abraão. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Ele foi contar ao Senhor Jesus. Mas olha em 55 e 56, o céu estava aberto. O céu não estava aberto para os fariseus, o céu não estava aberto para os saduceus, o céu não estava aberto para os escribas, o céu estava aberto para Estevão, discípulo de Jesus Cristo, que recebeu a mensagem, que recebeu Jesus Cristo, que se converteu, que foi batizado e que estava cumprindo os mandamentos, que estava andando na palavra, que estava andando na doutrina dos apóstolos, porque a Bíblia diz em Atos 2 que todos que se convertiam, todos que eram enviados para a igreja, perseveravam em oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na doutrina que foi explicada, foi deixada por Jesus e com o Espírito Santo. Então o céu estava aberto para ele, assim como o céu está aberto hoje ainda para nós. O céu ainda está aberto para a igreja, o céu ainda está aberto para os discípulos de Jesus, porque a igreja não acabou, o Espírito não subiu, Jesus não voltou e não arrebatou a igreja, o céu ainda está aberto. A Bíblia vai relatar em Atos 12 que Pedro foi preso junto com Tiago. A Bíblia diz que Herodes matou Tiago a fio da espada, o que alegrou os judeus. Aí ele viu que alegrava aquilo, o povo gostava, ele prendeu Pedro. Depois da Páscoa, eu apresento Pedro e mato também. Aí a Bíblia diz que Pedro arrancasse, preso pelos pés, talvez pelos braços, foi dormir. Estava tranquilo, porque ele sabia, se ele morresse ao fio da espada ou apedrejado, ele ia apontar Jesus. Cristão não tem medo de morte. Cristão que está cheio do Espírito não teme o homem, não teme a morte, não teme governo, não teme cadeia, porque ele é cheio do Espírito e ele sabe que aqui é uma vida transitória, vai acabar e ele tem que subir. A morte é passaporte. Então ele foi dormir, ele ficou tranquilo. Mas a Bíblia diz que tinha uma igreja com o joelho dobrado, orando e apresentando Pedro. Senhor, prenderam o teu servo. Senhor, já mataram um e querem matar o outro. Senhor, liberta Pedro. A Bíblia diz que quando ele estava na prisão, o anjo desceu, porque o céu estava aberto sobre a igreja do Senhor. A Bíblia diz que Jesus subiu, a nuvem ocultou. A Bíblia não vai dizer que o céu fechou, a nuvem ocultou para não ver. A Bíblia diz que ele depois enviou o Espírito Santo, porque o céu está aberto sobre a terra ainda, porque a igreja está na terra, os servos do reino estão na terra e o céu está aberto. A Bíblia vai relatar Paulo e Silas saindo para orar, no capítulo 16. Mas no caminho tinha uma jovem com espírito de adivinhação, e ela dava lucro para os seus senhores. E ela dizia: esses homens que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. A Bíblia não vai dizer que Paulo ficou cheio, se achando que era homem de Deus. Ele se perturbou. Ele disse: sai dela em nome de Jesus Cristo. O que levou eles para o cárcere? Foram presos, porque
expulsaram o espírito de engano. E a Bíblia diz que quando ele chega no caso, o que eles fazem? Foram dormir? Não. A Bíblia não vai relatar que tinha igreja orando por eles, mas eles dobraram o joelho e foram orar. Lá no caso eles começaram a orar e louvar o nome do Senhor. Olha o que acontece: o céu aberto sobre os servos de Deus, Deus responde e vem um terremoto, quebra a cadeia, quebra milhão, abre as cadeias, mas eles não fogem, fica lá. O céu aberto sobre os homens de Deus. O céu aberto sobre quem tem compromisso com a palavra. O céu está aberto para quem teme ao Senhor, para quem tem um coração quebrantado, para quem obedece a palavra, que anda nesse ensino, que obedece até o seu pastor. A Bíblia diz que vai estar aberto sobre você. A Bíblia diz que Jesus disse que deu a chave do céu, Pedro. O que tu ligar aqui vai ser ligado no céu, o que tu ligar aqui é desligado lá. O céu aberto sobre os servos do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jacó teve um sonho. O sonho de Jacó foi uma escada que tocava da terra aos céus. Não é o céu, é os céus. Estava lá a escada. E ele viu o anjo subindo e descendo. Quando ele acordou, ele foi logo fazer o quê? Falar com o Senhor. Ele disse: se o Senhor me der pão e festa e me levar em paz e me trouxer de volta em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, eu te darei o dízimo. Deus fez ou não fez? O céu aberto sobre um filho da promessa. O céu sempre vai estar aberto sobre a igreja. Desde que Jesus subiu aos céus e o Espírito desceu, o céu está aberto para a igreja. O céu está aberto para o povo de Deus. Eu e você somos servos do reino. Eu e você não pertencem aqui. O céu está aberto sobre nós, porque nós não é daqui. Nós não somos desse mundo. Nós não somos dessa terra. Assim que eu e você dobrar o joelho, Jesus já está ouvindo, Deus já está ouvindo. Daniel assentou no coração e buscar a Deus. O anjo disse: no primeiro dia já foi respondido, porque o céu está aberto. O anjo disse: o príncipe da Pérsia me impediu. Com 21 dias eu estou chegando, mas foi no primeiro. No primeiro Deus ouviu e já mandou a resposta para você. Só é você crer. Se você acreditar, se você tiver essa fé e você dobrar o seu joelho e orar, Jesus disse: já recebeu, porque o céu está aberto. Não duvide no seu coração, peça crendo que já recebeu, o céu está aberto. Porque hoje muitos não conseguem ter um contato com Deus. Coisas do mundo interrompendo a ligação com o céu. Coisas dessa terra lhe impedindo de ter um acesso no céu. Porque o céu não cerrou, o céu não fechou. Não tem céu de bronze. O céu está aberto sobre mim e sobre você. É o nosso pecado que vai fazer uma barreira. Isaías disse: olha, o pecado, a separação, porque o céu sempre vai estar aberto. Isaías disse: vejo um trono sublime, e o Senhor sentado sobre ele, e os anjos voando acima dele. Ele via do céu os pés na terra, mas o resto do corpo do Senhor estava lá em cima. O céu aberto sobre o seu povo. O céu está aberto para mim, você e até ele. Quando Jesus sobe, desce o anjo. Assim criou, não está escrito, mas rasga o véu. Separação entre eu e Deus não existe mais. Glória! Mas para você ter acesso, santifique. O véu era só poder passar quem estivesse na santificação. Hoje não tem véu. Você tem que santificar, você tem que orar, você tem que se limpar. Aí o céu vai lhe responder. O céu sempre vai estar aberto, igreja. O inimigo não fez o céu para mim e para você. O inimigo não rouba a nossa oração, que nem muitos dizem lá em cima. Meu pecado é o teu pecado, que não deixa ir. Mas o céu está aberto. Jesus olhou para Natanael quando Filipe foi lhe chamar e disse: um verdadeiro israelita em quem não tem dolo. E onde tu me conheces? Antes que Filipe te chamasse, mestre, tu és o rei de Israel, expresse por causa dessa palavra. Vereis coisas maiores, o céu aberto, e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. O céu está aberto, igreja. Qual é a tua petição? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? O céu está aberto. Não fale comigo, fale direto com Deus.
Ele vai te ouvir. Não é como no Velho Testamento que você tem que ir no sacerdote para elevar a tua oração. É você que se apresenta diante de Deus, santifica a tua vida, coloca a tua vida no altar, anda na palavra e troca o teu joelho que você se encontra com Deus. Outra, ele disse, se tu me buscar de madrugada, tu me encontra. Céu aberto, para você ter um encontro com Deus, para você ter um contato com Deus. E por que nesse século não tem mais esse contato? Aleluia! O céu fechou? Não. O Espírito Santo já foi-se embora? Não. O problema é a modernidade do mundo que está embaraçando a igreja. É o príncipe desse mundo cegando os incrédulos, para que ele não consiga olhar para cima de onde vem o socorro. Tem que olhar para cima, o crente tem que estar ligado em cima, com o trono de Deus. E o céu está aberto para você essa noite. O céu está aberto de madrugada se você for orar. O céu sempre vai estar aberto quando você quiser falar com Deus. Por isso que os apóstolos chegavam e operavam milagres e maravilhas. Por isso que quando eles falavam, acontecia, porque o céu aprova. A Bíblia diz que Elias, e segundo a minha palavra, não vai chover. E Elias manda do céu, manda das nuvens, homem de Deus, com comunhão com Deus, falou, o céu aprovou a palavra de Elias e cerrou porque ele tinha contato com o céu. Não era mais desse mundo. A Bíblia diz que eu e você não somos daqui, nós somos novas criaturas, nós nascemos da água e do Espírito, nós somos Espírito. Você não pode perder essa ligação com o céu. Você não pode deixar o inimigo roubar essa comunhão. Você já louvou e dava, guarda o contato. Não deixe de orar. Deus está lá lhe esperando. É você que não ora mais. Ah, está difícil, tribulação, tempestade. Vamos orar? Ore, acredite, para você ver se o céu não responde e age a seu favor. Eliseu estava com a sua casa cercada por um exército. Quando disse, meu pai, cercaram nós. Ele disse, abre os olhos do moço. Estava o exército celestial com o homem de Deus, porque o céu está aberto. O céu sempre vai mandar anjo, resposta, provisão, cura. O céu sempre está aberto para você. Se ligue com o trono de Deus. Se desligue da terra e se conecte com o céu. Aí você vai ter resposta. Aí você vai andar com Deus. Deus vai andar com você. Você vai ter comunhão. E quando o céu enviar o Cristo, aí você vai subir e vai entrar no céu. Quando chegar o momento, quando chegar o dia que só o Pai sabe que Jesus descer nesse céu, aí você vai subir. Quando a trombeta tocar, aí você vai subir. O céu está aberto. O que vai impedir eu e você subir é o nosso coração duro e obstinado e rebelde. É isso que vai impedir nós de subir, porque o céu está aberto. Se você orar hoje e crer, conforme diz a Escritura, você já recebeu. Se você orar hoje e acreditar, a porta se abriu. Se você orar e pedir a Deus, a enfermidade vai embora. Porque o céu está ligado com você. As pessoas estão tão incrédulas que estão dizendo assim, se Deus quiser. Ora e se Deus quiser, não acredite. Tenha fé. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, tirar um monte, ergue-te e lança-te no mar. E assim será. Foi o que Jesus nos ensinou. O céu está aberto para mim e para você, irmãos. Nós não podemos perder esse contato com Deus. Nós não podemos deixar o inimigo nos fazer pecar para criar uma barreira e tampar esse céu, esconder o rosto de Deus de nós. Assim como Estevão, na hora da sua morte, olhou para cima e o céu estava aberto e ele viu a glória de Deus. Por que nós não vemos a glória de Deus hoje? Por que nós não vemos o céu aberto? Mudou alguma coisa ou só nós vamos ver na hora da morte? Não, nós pode. Será que a nossa busca é igual desses homens do passado? Será que a nossa sinceridade é igual a deles? Será que a nossa comunhão, o nosso sofrimento pela obra é igual a desses homens aqui?
Não, porque esse mundo moderno está nos seduzindo. Esse mundo moderno trocou a Bíblia pelo celular. Hoje você passa 2, 3, 4 horas, como eu, com o celular na mão. E a Bíblia é minutos. Você se senta de frente a uma televisão e passa o dia todo, mas quando vai orar é minutos. Aí diz, Deus entende. Deus sabe tudo, irmão. Deus está vendo você uma hora no celular. Deus está vendo você sentado de frente à televisão o dia todo. Aí Ele também sabe que quando você vai orar não tem força, porque você está na carne. Você já viu carne ter força de orar e jejuar? Você já viu carne ter força de buscar o céu? As obras da carne são coisas ruins. Mas se você renunciar a essas coisas da terra, se você abster disso, que nem Paulo disse que um atleta se abster por uma coroa objetivo, você se abster dessas coisas e orar mais, ler mais, jejuar mais, aí você vai ter certeza na sua vida que o céu está aberto. Aí você vai começar a ver sinais de Deus mostrando o céu está aberto. O que tu pedir será feito em nome de Jesus. É esse, olha, vocês até agora não pediram nada. Até agora, Jesus disse, não vou. Vocês vão pedir. E o Pai vai fazer para que a alegria de vocês se complete. No nome de Jesus, o que nós pedir por escritura, nos aprovar, acontece. Se 2 concordar na terra acerca de alguma coisa, Jesus disse o quê? Se cumpre, acontece. E por que nós não faz mais? Porque nós não temos mais essa fé? 2 irmãos, 2 obreiros, um pastor e obreiro, orar de um propósito de acontecer. Por quê? Porque a fé está dividida. Jesus diz, quando o Filho do Homem voltar a ter a fé na terra, apostasia, ninguém acredita mais. Se você fizer um paralítico andar, ou fazer um braço nascer numa pessoa, a pessoa diz assim, quero ver. Eles duvidam, não acontece por da incredulidade. O céu não está operando, mas sobre a igreja é modo da incredulidade. O céu está aberto. O que é que você quer? Peça. Mas não está acontecendo. Aí Jesus deu uma solução. A viúva insistente. O juiz rico não temia a Deus nem respeitava o homem. Mas Jesus disse que ela insistiu. Ao juiz disse, vou fazer de justiça. O amigo importuno bateu. Me arruma pães, tem um viajante lá em casa. Não me importuneis, estou deitado, a porta fechada de meus filhos. Ele continuou batendo. Aí foi atendido e disse, não é porque é um amigo, mas se você pedir, Deus vai fazer na sua vida. Então aproveita que o céu está aberto. Para mais o celular, vai orar. Você acha que Deus está como no céu? Olhando para a terra e vendo a igreja, não é o mundo, a igreja só verve num celular, só verve numa televisão, e quando não é no isso, no outro, é na calçada sentado conversando. Tem algo mais melhor para fazer, não? É pecado estar na calçada conversando? Não, mas quando é demais que passa do limite, já perdeu. Porque era para estar lá dentro orando. O tipo que nós vemos é de brincar? Não, é de estar orando. Porque os falsos, quando vêm, enganam até os escolhidos, se possível for. Por quê? Muitos estão sendo enganados. Aleluia! Falta de ser cheio do Espírito Santo. Então ore mais, jejue mais, leia mais na Bíblia, se abstenha mais, que você vai ser uma pessoa cheia. Paulo diz, não se encheia de vinho que embriaga, mas cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem para você discernimento, dons espirituais, visão, tem cura, tem altos dons e fruto para lhe dar. Esse Espírito que Estevão era cheio. Ele estava tão cheio que quando foi ser apedrejado ainda disse, Senhor, recebe o meu Espírito e não impute esse pecado a eles. Hoje, se pegar um cristão para ir matar, ele vai chorando, clamando misericórdia, não me mata, com medo de morrer. Glória! Medo de morrer. A igreja hoje tem um medo terrível de morrer. Por quê? Não é o céu, não é a casa de Deus, não é as moradas. A morte do cristão é só um passaporte. Nós já morreu para o mundo, nós vivemos para Cristo. Não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim.
Glória! Por isso que muitas vezes eu falo, já estava falando com o irmão até hoje, presbítero. Quando nós estamos no mundo, não tem medo de morrer. Dá vida pelo crime. Não tem medo de matar. Enfrenta tudo. Quando se converte, tem medo de morrer. Agora que nós vamos para o céu, nós temos medo de morrer. Quando nós íamos para o inferno, não tinha. Agora é para nós ser mais corajosos e mais valentes. Os discípulos enfrentaram. Esse esteve aqui, ele sabia que poderia morrer, mas ele não se calou. Ele continuou pregando e falando. Quando vinham indagar, ele falava, ensinava. E quando botaram ele em frente do sinédrio, o que ele disse? Foi vocês que mataram o justo. Foi vocês que mataram aquele que Deus enviou. Esse Jesus, vocês o mataram, vocês são obstinados e sempre resistem ao Espírito Santo. Assinou sua sentença de morte. Mas não imputa esse pecado, Deus, a eles. Fizeram foi um favor para Estevão, para ir para o céu. Então, a igreja, aproveita. O céu está aberto para mim e para você. Deus está pronto, com seus ouvidos atentos, para ouvir a minha e a tua oração, tanto nesse lugar como na sua casa. Quando Jesus disse: entra, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, que Ele te ouvirá. Amém? Agradeça a oportunidade e ore a Deus, que o céu está aberto.